Shalom, irmãos! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo aqui no canal Assim Como os Bereanos. E no estudo de hoje nós falaremos sobre a festa do Ano Novo. Nós vamos analisar cada ponto desta celebração. Quais são as origens desta comemoração? Ela tem origens bíblicas ou mundanas? Há alguma relação na sua comemoração com outros deuses? E esse é o início do ano que Deus estabeleceu? Então estas são algumas das questões que a gente vai pesquisar e tentar encontrar a resposta no estudo de hoje. Analisando o Velho Testamento, percebemos que uma das 3 festas estabelecidas por Deus em Levítico 23 era a do início de um novo período, se referindo à colheita. Como os israelitas eram uma sociedade basicamente agrícola, tinham sempre muita alegria em relação à colheita dos cereais. As festas celebradas pelos israelitas, em parte, eram festas muito alegres, muito divertidas, em que havia comida, bebida e música. Porém, também haviam celebrações regadas de cerimônias religiosas com muita preparação, sacrifício, oferta e ação de graças. 2 características que os israelitas levavam muito a sério nestas comemorações, nessas celebrações. Primeiro era a pureza. Eles faziam questão de estar puros e preparados para as celebrações. Outra característica era o cumprimento à risca de todos os rituais. Como foi estabelecido, eles faziam questão de levar em consideração cada estatuto que foi ordenado por Deus para que as celebrações fossem realizadas. Para falarmos sobre a virada de ano nos tempos bíblicos, precisamos considerar alguns pontos básicos. Em primeiro lugar, o método de contagem de horas naquele tempo era diferente do tempo de hoje, desse tempo atual. Tudo era feito de forma mais geral, pois não havia a precisão que temos atualmente. Na cultura judaica, por exemplo, o dia começava e terminava com o nascer e o pôr do sol, respectivamente. Então, era impossível qualquer coisa parecida com uma contagem regressiva para marcar a passagem de um ano para o outro. Outra questão é que cada povo daquela época, os povos, cada um tinha o seu calendário e comemoravam as suas passagens de anos em épocas diferentes, em dias diferentes e de maneiras diferentes. Então não existia uma virada de ano meio que universal como é hoje. Era cada um a sua maneira, o seu modo, comemorava a sua passagem de ano segundo o tempo que cada calendário, que aquelas civilizações seguiam. Outro ponto importante, falando especificamente do povo israelita, o ano novo estabelecido por Deus para eles não foi estabelecido com nenhum tipo de comemoração. Ou seja, quando Deus estabeleceu o início do ano para aquele povo, para os israelitas, Ele não estabeleceu nenhum tipo de comemoração para essa data. A gente vai passar esse estudo, ele falou sobre o início do ano, mas logo em seguida ele falou da primeira comemoração, que seria o Pêssar, a passagem que nós conhecemos como Páscoa. A gente vai ver 2 textos que falam sobre essa determinação de Deus para este povo, para os israelitas, determinando o começo do ano para eles, e a gente vai reparar que nenhuma dessas passagens é estabelecido algum tipo sequer de celebração. Nós podemos ler em Levítico 23, versículos 4 e 5, que nos diz: Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido.
A Páscoa do Senhor começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. E aí ele continua ali o relato falando sobre as outras comemorações. Então aqui, como vocês podem ver, quando ele começa a falar, ele fala: estas vão ser as celebrações fixas, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no seu tempo oportuno, no seu tempo devido. E aí ele começa a falar da Páscoa e depois ele vem falando das outras comemorações, porém ele não fala em nenhum momento de abertura de ano ou de final de ano e nada parecido. Agora vamos ver outra passagem que Deus estabelece o primeiro dia do ano. Vocês podem acompanhar em Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 3, que nos diz: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Reparem que aqui ele está estabelecendo o primeiro mês do ano. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. E aqui ele começa a relatar como deve ser a preparação para a Páscoa. Depois vocês podem continuar a leitura aí, vocês vão ver que realmente ele continua ali passando todo o estatuto de como deve ser a preparação da Páscoa. Mas o ponto-chave aqui é que vocês reparem que de início ele fala assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. E em outros relatos, onde também fala sobre essa preparação da Páscoa, a gente percebe que esse mês é o mês de Nisan. Repararam também que nesse texto citou ali o começo do ano, aonde que Deus determinava ali qual que era o primeiro mês do ano para os israelitas, porém sem decretar celebração por essa ocasião, senão que novamente vemos que é citada a Páscoa judaica e a sua preparação. Outro ponto a ressaltar é que este foi o início do ano estabelecido por Deus. O mês de Nisan do calendário judaico-cristão, que corresponde entre março e abril do nosso calendário gregoriano. É importante ressaltar que naquela época eles se guiavam pelo calendário judaico-cristão. Depois, aí na linha do tempo, veio o calendário juliano e depois estabeleceu-se o calendário que está em vigência hoje, que é o calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos atualmente. Esse período esse primeiro mês que ele demarcou ali como sendo o primeiro mês do ano para eles, em base ao calendário judaico-cristão, se refere ao mês de março e abril do nosso calendário gregoriano, como vocês podem ver aqui no gráfico que eu coloquei aqui do lado para vocês. Então, o início do ano para os israelitas estaria entre março e abril e não em janeiro, como é para nós nos dias de hoje. Mas aí vem uma pergunta: se Deus estabeleceu então para o seu povo, os israelitas, como sendo o início do ano entre março e abril do nosso calendário, que a gente segue hoje, que é o gregoriano, então quem estabeleceu o mês de janeiro? E por quê? Vamos encontrar as respostas para essas perguntas? Bom, já que nós já percebemos que essa comemoração, que esse costume, essa tradição de se comemorar a passagem do ano, ela não foi estabelecida por Deus, ela não é um relato bíblico, não está na história ali dos israelitas que eles comemoravam essa passagem de ano. Se a gente já viu que ela não é bíblica, nós como cristãos, por que a gente nunca se preocupa em ver qual que é a origem dessa comemoração? Será que não tem paganismo misturado a essa celebração? Porque assim parece que é uma celebração tão gostosa, né? Na verdade, as pessoas não se preocupam e nem fazem questão de procurar saber se não há algo impuro nessa comemoração. Vocês sabem, meus irmãos,
que a Bíblia ela nos exorta a não tocar em nada impuro e nem seguir as tradições mundanas, não se deixar corromper pelas coisas do mundo. Esse vídeo ele é destinado a cristãos. Eu estou falando com você como cristão. Se você se considera cristão, se você realmente se preocupa em seguir o que a palavra diz e realmente não tocar em nada impuro e obedecer todos os padrões que Deus estabeleceu para nós como sendo seu povo, será que não vem essa questão na nossa cabeça? Será que devemos celebrar esta comemoração? Será que ela agrada realmente a Deus? Para isso, a gente vai ter que primeiro fazer uma pesquisa na história, já que a Bíblia não relata nada sobre essa comemoração, para a gente buscar as suas origens, saber como que surgiu essa comemoração, ver se ela tem algo impuro que nós não devemos tocar, né? Se ela tem algum paganismo, se ela tem alguma adoração a outros deuses, se ela tem coisas ali que Deus abomina ou desaprova. A gente vai ter que buscar essas origens na história. Então, tudo que você não encontra na Bíblia, para você como cristão ter certeza que não está tocando em nada impuro, você precisa pesquisar e se certificar de que você não está fazendo nada que desagrada a Deus, não é mesmo? Então a gente vai procurar na história saber qual que é a origem dessa comemoração. Vocês podem fazer essa pesquisa no Google, na Wikipedia, nas enciclopédias, está tudo registrado. Depois eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo, aqui no YouTube para vocês. Mas eu te peço, meu irmão, como cristã, e você como cristão, assista esse vídeo, mas com a sua própria convicção, para você ter a tua certeza que você pesquise. Pesquisa, procure saber, para que não porque alguém te falou, ou porque eu te falei, ou porque você viu em algum lugar, mas senão porque você vai ter certeza e convicção da onde que vem essa comemoração, qual é a sua origem, e através do teu entendimento você julgar se ela é apta para você comemorar ou não. Então, as primeiras comemorações que nós temos de Ano Novo, que se tem registro na história, elas datam de 4.000 anos atrás, ou seja, 2.000 anos antes do nascimento de Cristo, ou seja, então já é uma coisa que se seria comemorada pelos israelitas ou pelo povo de Deus, ela seria já lá na época do Antigo Testamento, né? Então aconteciam na Mesopotâmia e eram a celebração do fim do inverno e início da primavera, que acontecia entre os dias 22 e 23 de março do nosso calendário atual. Essa celebração simbolizava o início de uma nova safra de plantação e era o momento em que as pessoas pediam por alimentos e fartura para o próximo ano. Para os persas, assírios, egípcios e fenícios, o novo ano era celebrado em setembro e para os gregos, em dezembro. Os romanos foram os primeiros a estabelecer uma data no calendário para essa comemoração. A princípio, o Ano Novo Romano era comemorado em 1º de março, mas no ano de 153 a.C., estabeleceu-se a data de 1º de janeiro. Então vejam que quem estabeleceu a data de 1º de janeiro foram os romanos. Também, pelo que a gente vê aqui registrado na história, a gente vê que aí os povos, né, as civilizações antigas, cada um tinha aí a sua data de virada de ano. Não é como hoje, que é quase que unânime, todos ou a grande maioria festeja nessa mesma data, né? Os que já festejavam a data de passagem de ano como sendo 1º de janeiro, então, como a gente pôde ler aqui, eram os romanos. Então, em 46 a.C., os romanos adotaram o calendário juliano e mantiveram essa data.
em 1582, com a adoção do calendário gregoriano, que é o nosso atual agora, a Igreja Católica adotou, né, esse calendário e a data de 1º de janeiro foi oficialmente estabelecida. Então, ali no ano de 1582, a Igreja Católica adotou o calendário gregoriano, que é o atual de agora, e ela estabeleceu, né, de forma oficial como sendo 1º de janeiro o dia 1º do ano. Já a comemoração ocidental tem origem num decreto do imperador romano Júlio César, que fixou o dia de 1º de janeiro como dia do ano novo em 46 a.C. Os romanos dedicavam esse dia a Jano, o deus dos portões. O mês de janeiro, ou seja, esse título, esse nome, ele deriva do nome de Jano, que é um deus pagão, né? Que tinha 2 faces, ou seja, ele era bifronte. Uma voltada para frente e a outra voltada para trás, que simbolizava que uma estava visualizando o futuro e a outra visualizava então o passado. O povo romano era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. E não existe nenhum relato de que o povo judeu que viveu nessa mesma época tenha comemorado o Ano Novo, tampouco os primeiros cristãos. Ou seja, nessa época ali, antes de Cristo, né? O povo romano comemorava então e eles prestavam homenagem ao deus Jano. E nessa época a gente sabe ali que já existia ali o povo, os hebreus, né? E não tem nenhum relato, nem na história, nem na Bíblia, que eles adotaram essa comemoração ou celebravam sequer essa comemoração. Atualmente, para esta mesma comemoração, falando mais especificamente aqui do Brasil, né? Para essa comemoração aí da passagem de ano, da entrada do mês de janeiro, então, além dessa referência ou reverência ao deus Jano, que lá os romanos naquela época já celebravam a ele, temos especificamente outra entidade, né, outro tipo de oferenda que é feito para uma entidade chamada de Iemanjá, aonde são oferecidos na praia presentes à deusa do mar por ocasião dessa data. Então, essa tradição de vestir-se de branco veio, na verdade, do candomblé, cujos seguidores sempre usaram roupas brancas para entregar oferendas antes da meia-noite à rainha do mar, Iemanjá. E foi na década de 1970 que os praticantes dessa religião passaram a comemorar a virada do ano na praia de Copacabana, formando um aglomerado branco à beira do mar, acendendo velas e jogando flores para agradecer e fazer pedidos. Gente, isso aqui tá na história, tá? Vem contando aí qual que é a origem também dessa questão de vestir-se de branco e também uma oferenda a uma outra entidade, né, que é a deusa do mar, considerada por muitos a Iemanjá. Então, pessoas que vão passar a virada de ano na praia costumam realizar esse ritual de a cada onda pulada fazer um pedido para o ano que se inicia. A cerimônia, mais uma vez, né, está dizendo aqui no link que eu peguei dessa informação aqui na história, né? A cerimônia ela veio da Umbanda, religião afro-brasileira, e tem como objetivo fazer uma homenagem a essa entidade, né? Que é a orixá do mar e das águas. Então, como a gente pode ver aqui, atualmente, especificamente aqui no Brasil, esta celebração da passagem do ano, ela é feita uma reverência, né? Feita essa homenagem a esta orixá, a esta entidade que é Iemanjá, que é a rainha do mar, né? Por pessoas que praticam a religião do candomblé e da Umbanda. Isso aqui tá tudo relatado na história, tá?
Tem até uma foto aqui que mostra, né, usar branco independentemente da crença. Tornou-se uma tradição entre os que festejam um ano repleto de paz e boas vibrações. Então, como a gente viu aqui, esse costume de usar o branco veio da Umbanda, né? Por causa da Iemanjá, e as pessoas das outras religiões acabaram adotando essa crença e se tornou uma tradição aqui no Brasil. Bom, definitivamente, como deu para perceber, segundo os relatos bíblicos que a gente tem disponível e conforme também as informações que a gente extraiu aí da história, né, do modo secular, o Ano Novo não é uma tradição criada por Deus. Na verdade, ela é uma tradição criada por homens, né? Desde aquela época, essa comemoração dos povos foi regada de simbolismo e rituais pagãos, superstição e adoração a outros deuses e a outras entidades. Então vamos ver agora um pouquinho essa questão da superstição. A gente já viu aqui um ponto, né, que na época das origens dessa festividade, então por causa do mês de janeiro, qual que é a origem, né? Por que é janeiro o nome do primeiro mês do ano, que é uma homenagem ao deus Jano, né? O deus ali que tem aquelas duas faces, que remete à ideia de futuro e passado, né? Que uma das faces está olhando para o futuro e a outra face está olhando para o passado, que justamente é o simbolismo também do ano velho com o ano novo, né? Também vimos que aqui no Brasil também tem, além disso, dessa origem, também tem essa reverência a uma entidade, né? Uma orixá que é a Iemanjá, né? Então, outra questão, além dessa adoração a outros deuses ou deusas, nós temos também uma outra questão que é a superstição. Então, assim como acontece nas comemorações de Ano Novo atualmente, as celebrações de passagem também representavam esperança. Se hoje alguns rituais têm por objetivo atrair prosperidade e dinheiro, vocês vão ver que na maioria das vezes e dos pedidos, daquela superstição toda que envolve ali todos os rituais, os pulinhos, comer as uvas e todos os que a gente já vai pontuar alguns agora na sequência, todos esse simbolismo, toda essa superstição, a maioria delas é na intenção de atrair dinheiro e prosperidade, né? Como usar a cor amarela na festa de Réveillon ou comer lentilhas e por aí vai, né? Os cultos de 4.000 anos atrás, ao invés de pedir dinheiro e prosperidade, eles pediam mais alimento e fartura mesmo. Mas também tinha, assim como nos dias de hoje, de atualmente, essa necessidade de pedir essa superstição, né? De se eu fizer isso, eu vou ter aquilo. Se eu der os pulinhos, eu vou conseguir ter tal coisa nesse ano que se inicia. Assim, com essa mesma superstição, aquele povo lá do início, da origem dessa festividade, também fazia os seus pedidos, porém os seus objetivos eram mais voltados para o alimento e a fartura. Então vamos entender um pouquinho como é que são essas superstições, especialmente aqui no Brasil, né? Essas práticas ajudam a enviar ao universo a mensagem sobre os objetivos e metas que queremos alcançar para o próximo ano, né? As pessoas que praticam essa superstição, é isso que elas dizem, né? Que o universo, elas vão emanar uma energia para o universo e o universo vai responder àquela energia que elas estão ali emanando, com esse pensamento positivo, com todos esses rituais, com os pulinhos, com pular as ondas, com mandar as oferendas na praia, enfim, todos esses atos supersticiosos que envolvem essa celebração. Entre eles nós vemos alguns, eu separei alguns, eu não vou dizer todos aqui para vocês, mas tem o da uva, né? A superstição da uva no Ano Novo é bem conhecida e simples de fazer, né? Durante a virada ali,
é necessário que você chupe 12 uvas, uma atrás da outra. Na verdade, isso aqui tem uma origem mais espanhola, né? Mas, porém, o brasileiro, ele repete aqui. E tem que ser feito, assim, um pedido a cada uva que você colocar na boca e tem que mais ou menos coincidir com a badalada ali do relógio, né? E durante a virada mesmo. Em seguida, deixe as sementes juntas em um lugar de confiança, né? Então, aqui tá uma das superstições envolvidas aí que a maioria das pessoas fazem, né? Também tem a questão da comida, né? O peixe, ele não pode faltar na mesa porque ele traz boas energias. Essa superstição, né, do ano novo é porque se trata de um animal que apenas se movimenta para frente, né? Ele pode trazer para a sua vida grandes oportunidades, porque ele sempre está indo, o peixinho sempre está nadando para frente, né? Então, olha, aonde o pessoal está depositando a fé dele. Eu vou comer peixe nessa noite porque vai me trazer bons fluidos, porque o peixe só nada para frente, né? Tem também a questão das lentilhas, né? O que comer lentilhas nessa noite vai trazer para você, cristão, em especial para todo o ano que está chegando, que está entrando ali, né? A leitura diz o seguinte: está a fim de ter um ano novo com bastante dinheiro, prosperidade, né? Sem passar sufoco financeiro? Então tenha lentilha entre as comidas de Réveillon. Olha que bacana, né? Vamos comer lentilha então, porque você vai ficar rico, né? Você vai ter muita prosperidade, não vai te faltar nada, né? Você vai ter muita fartura, né? Por quê? Porque essa leguminosa representa muita sorte e abundância. Se essa for a sua primeira comida de ano novo, aquela consumida logo após a meia-noite, o seu sucesso será garantido. Também tem a questão do champanhe, né? O tradicional brinde de ano novo. Eu não separei aqui para vocês, mas tem uma questão aí. A origem de brindar também tem algumas origens, também tem uma origem não muito cristã, vamos dizer assim, né? Então esse ato de brindar com as taças, né, o champanhe, ele não pode faltar no seu ano novo, né? Desde a sua criação, o champanhe é considerado um dos símbolos da realeza e da alegria. Mais uma vez aí, fazendo reverência ou referência ao dinheiro e à prosperidade, né? Se não for possível celebrar com champanhe, procure espumantes similares e brinde em taças. O importante é mentalizar pensamentos positivos para o próximo ano, que as coisas vão fluir para você, o universo vai responder para você, né? Aí tem outras comidas, que é o arroz, castanhas, fruta seca, vinho, romã, etc, etc, né? Também tem a questão das comidas que você deve evitar de comer, que não coma nessa noite, porque se você comer determinados pratos, você vai trazer azar para a tua vida, né? Por exemplo, comer aves, não pode comer ave porque a ave cisca para trás, né? Então, não vai trazer um bom fluido aí para o seu próximo ano aí que está entrando, então é uma superstição, né? Não coma aves. Também tem algumas que eu me lembro que eu não separei aqui, que não pode comer porco porque ele fuça na lama. Apesar dele fuçar para frente, ele está sempre fuçando ali na lama, né? Então também não coma porco porque vai trazer maus fluidos aí para tua vida, tá? Então, as superstições de Réveillon dizem que entre as comidas de Ano Novo, também não pode ter o peru, né? Que também é uma ave, né? Enfim, etc, né? Também tem que evitar o caranguejo, que esse animal também ele anda para trás, né? Então você não quer andar para trás na tua vida, né? Então não coma caranguejo na noite da virada do ano, porque vai trazer um mau fluido aí para esse ano que se inicia aí na sua vida, certo? Então também tem a questão das cores, né? As vibrações da cor, a energia das cores, né? Vamos entender um pouquinho como é que funciona essa superstição aqui. As cores atraem muita energia positiva e confiar nelas pode te trazer um próximo ano repleto de realizações. Olha lá, olha o que está dizendo aqui, né? Eu tô lendo essas preparações que está na história, né? Que o povo é que faz essas comemorações, segue esses rituais aqui, né? Mas veja só o que fala aqui sobre as cores. Atraem muita energia positiva e
confiar nelas, confia no poder das cores, gente. É a cor que vai te dar as coisas, tá? É as cores, o poder, essa energia das cores que vai te trazer bons fluidos, tá, pessoal? Então, olha só. Essa superstição para o ano novo revela que cada cor atrai algo específico para a tua vida, tá? Assim, conforme o seu principal objetivo para o próximo ano, escolha a cor que mais tem a ver com ele para vestir na hora da virada, né? Por exemplo, se você está almejando para sua vida paz e harmonia, vista a cor branca. Agora, se você já está preocupado aí com a riqueza, né? Você precisa melhorar sua vida financeira, então usa a cor amarela. Agora, se você está almejando aí para o ano que está entrando boa saúde, então usa a cor verde. O azul vai ser a tranquilidade, o rosa o amor. Se você está com problemas aí na tua vida amorosa, usa a cor rosa que tudo vai se resolver nesse ano que entra, tá? O vermelho paixão e aí por aí vai, né? Então podemos ressaltar que nas comemorações atuais da passagem de ano, vemos 2 pontos negativos que são abomináveis aos olhos de Deus. Primeiro, a adoração a outros deuses. Segundo, a superstição. Na superstição engloba aí feitiçaria, presságios, adivinhação, porque quando você está comendo ali a uva, você está prevendo que você vai ter um ano bom, ou se você está usando uma roupa íntima na cor amarela, você está prevendo ali que você vai ter um ano maravilhoso financeiramente falando, né? Então, não deixa de ser presságio e previsão aqui, né? Adivinhação, na verdade. Então, vamos ver, caro irmão, vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre adoração a outros deuses. Vamos ver o que a Bíblia, qual que é a luz da Bíblia sobre esse assunto? Em Levítico 26:1 podemos ler: não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Também podemos ver em Jeremias, capítulo 10, versículos do 3 ao 5, que nos diz: os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance, como um espantalho numa plantação de pepinos. Os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Ou seja, olha aqui como é que a palavra colocou essas imagens esculpidas por mãos de homens, são como um espantalho numa plantação de pepinos. Também vemos em Jeremias 10, do 14 ao 15, uma passagem que nos diz: esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida, são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Isso está em Jeremias, capítulo 10, versículos 14 e 15. Também podemos ver em Abacuque, capítulo 2, versículos 18 e 20, que nos diz: de que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperta-te,
Ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Isso está em Abacuque, capítulo 2, versículos 18 a 20. Também temos em Miqueias, capítulo 5, versículo 13, que nos diz: destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante das obras de suas mãos. Isso aqui é uma profecia. Uma profecia. E no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 29 e 30, nós lemos: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Olha, isso daqui é um conselho bíblico, né, que Deus está fazendo aqui já no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 29 e 30, que os povos lá de antigamente, ele até perdoava, relevava, só que agora não vai mais ser perdoado. Então aqui está aí uma questão muito importante a se levar em conta, falando-se aí das imagens que são utilizadas nessa festividade, não só na dia Ano Novo, também na do Natal, a gente usa lá no presépio algumas imagens também, né? Tudo que envolver imagens e alguma espécie de adoração, qualquer, por mínima que seja, cuidado com o que a palavra diz sobre isso. Leve em conta, meu irmão, o que a palavra diz sobre essas questões, porque Deus é muito zeloso com relação a isso. Ele abomina essa prática de adoração às imagens. Agora vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre superstição, presságio e feitiçaria. Bom, como a gente viu, né, nessa celebração de virada de ano tem muito ritual com simpatia, superstição, presságio e até feitiçaria, né? Então vamos ver o que a Bíblia nos dá luz sobre essas questões. Vamos começar por Malaquias, capítulo 3, versículo 5, que nos diz: eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros de seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha, ele está falando que é uma falta de respeito para com ele essa questão, e ele vai trazer o juízo às pessoas que praticam abominável questão. Também temos em Isaías capítulo 2, versículo 3, a seguinte passagem que nos diz: certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste. Praticaram adivinhações com os filisteus e fizeram acordos com os pagãos. Bom, se a gente também for em 1 Samuel ver essa questão aqui nesse capítulo 15, versículo 23, nós lemos essa questão aqui: praticam adivinhações como os filisteus, é como o pecado da feitiçaria, superstições, a arrogância de como vai ser o mal da idolatria, e também fizeram acordo com os pagãos, com os deuses, a palavra com as entidades pagãs. Ele, né? Então, o rejeitou como rei. Aqui está se referindo, né, ao rei Saul, que ele praticou a feitiçaria, né?
uma pessoa que pratica a feitiçaria aqui, ela é uma pessoa rebelde, o que está dizendo aqui o texto, né? Uma pessoa rebelde. E também as pessoas que praticam a idolatria são consideradas por Deus como pessoas arrogantes, né? Então, a gente viu aqui no relato, né, bíblico, que Deus rejeitou a Samuel. Ele tinha aprovado a Samuel como rei. E porque ele praticou essas abominações, ele foi rejeitado e foi extinguido do seu trono. Também em Colossenses 2, do 8 ao 10, nos diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Na verdade, as celebrações, com todas essas superstições, as celebrações de final de ano, né, de virada de ano, são filosofias vãs e enganosas, né? Que se fundamentam nas tradições humanas. Bom, a gente já viu que o Ano Novo ele não se fundamenta em tradições bíblicas, e sim em tradições humanas. E, continuando aqui a leitura, e nos princípios elementares desse mundo, ou seja, que tenham origem mundana, né? E não em Cristo, ou seja, e não na palavra. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Colossenses 2, versículos 8 a 10. Também em Romanos, capítulo 1, versículo 25, nós lemos: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então aqui, irmãos, ficou muito claro para você, cristão, lembrando, reiterando mais uma vez, este vídeo é para aqueles que se dizem cristãos e acreditam, creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, como a gente pode concluir, depois de ler todos esses versículos, esses capítulos bíblicos, né? Tanto na questão da idolatria a outros deuses, como a idolatria a imagens, bem como a superstição, feitiçaria, presságios, são todas práticas que são cultuadas na celebração do Ano Novo, na passagem de ano. Atualmente são celebradas essas questões e a gente viu que elas são abomináveis aos olhos de Deus. Também tem a questão dos fogos de artifício, né, que é uma tradição chinesa. Então eles começam o ano com fogos de artifício, buzinadas, apitos e gritos de alegria. E segundo eles, segundo a superstição dos chineses, é uma forma de espantar os maus espíritos. Tem a festinha do Senhor de Bonfim, garantia no Réveillon de Salvador, que você vai lá e coloca uma fitinha lá, ou você compra a fitinha, amarra no teu braço. Gente, pesquisem na palavra de Deus sobre amuletos. Porque essa fitinha é colocada para te trazer bons fluidos, para te dar sorte, para te trazer proteção. Mas pesquisa, meu irmão, o que a palavra fala sobre amuletos. Tem gente que usa colares com pedras, né? Pedras que trazem coisas positivas. A pedra de tal cor traz alguma coisa, a pedra da outra cor traz outra coisa. Então, leiam. Eu vou reiterar mais uma vez. Esse vídeo é destinado para você que está buscando a verdade, que se preocupa com essas questões, que não zomba da palavra, que acredita na palavra, que leva isso a sério. Para você que acha a Bíblia uma piada, não leve esse vídeo em consideração. Esse vídeo definitivamente não é para você. É claro que é um dos desafios mais difíceis da nossa vida, da gente que se diz cristão,
é estar no mundo e não fazer parte das coisas do mundo. É um desafio para o cristão, ainda mais nos dias de hoje, né? Bom, meus irmãos, como a gente pôde ver, a Bíblia ela não diz nada sobre a virada do ano novo, nem contra, nem a favor. Nem mesmo a passagem de ano na igreja, em plena realização de um culto, encontra alguma recomendação bíblica. Então, tem um texto em 1 Tessalonicenses 5,18 que nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Também outro texto bíblico que está em 1 Coríntios 6,17 nos diz: pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. Em algumas traduções você vai ler: e não toqueis em coisa impura. O que eu, como cristã, tiro de conclusão acerca desta comemoração? Honestamente falando, meus irmãos, eu não vejo como errado você, nesta data, já que nós vivemos nesse calendário secular, que é regido pelo calendário gregoriano, e de fato é a passagem do ano que é estabelecida para nós nesse momento da linha do tempo. Eu não vejo como errado, já que está se terminando realmente um ano e começando um outro ano, apesar de não ser o que Deus estabeleceu, é o ano secular, é o meio que nós cristãos estamos vivendo hoje. Então, como cristã, eu não vejo como errado de reunir-me com a minha família e dar graças. Como a gente pôde ver, em tudo dai graças. Então, como de fato está se terminando um ano no calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos hoje, para trabalho, para escola, para tudo, é o que rege a nossa vida hoje, é esse calendário. E como está terminando um ano e começando um ano novo, um novo ano, eu não vejo como cristã, como mãe e como esposa, você se reunir com a tua família. Não vejo errado, de repente, até você convidar um vizinho, uma pessoa que você estima. Não vejo como errado você fazer um banquete, uma celebração. Só que não escolhendo que tipo de comida. Ah, não vou comer essa comida porque traz mau fluido. Eu vou comer aquela comida porque vai me trazer boas energias. Sem essa conotação. Não é errado você dar graças. Em tudo dai graças. Se você está grato com Deus pelo ano que passou, pelas dádivas que você recebeu, porque é um ano secular que se termina. E todas as boas dádivas que Deus te apresentou naquele ano, por você estar com toda a tua família ali, por ninguém estar doente, pelas conquistas que você teve, tanto espiritualmente quanto materialmente, não vejo como errado você nessa data, você fazer uma ação de graças para o soberano Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Eu não vejo como errado. Como a gente acabou de ler, em tudo dai graças. Porém, fazer de tal forma que nem de longe você esteja cultuando o mesmo que as pessoas lá fora, que não têm princípios bíblicos, fazem. Dando os pulinhos, comendo as uvinhas, não comendo tal comida, comendo apenas tal comida, vestindo tal roupa para atrair determinados fluidos, sem essas conotações. Fazer de uma forma pura, de uma forma honesta, sem reverenciar, mesmo que você saiba que não foi algo estabelecido por Deus. Essa abertura de ano, esse início de ano é o calendário que nos rege hoje. Então, nesse contexto de agradecimento e em ação de graças,
Você fazer uma oração com a tua família, com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos, agradecendo a Deus por esse ano que se termina, eu não vejo como errado. Agora, meu irmão, se a tua consciência te acusa e você diz não, mas eu vejo que é errado, porque não é o ano estabelecido por Deus, ou por qualquer motivo que seja, não realize essa celebração. Agora, se você não vê problema e você acha que fazer uma oferta de ação de graças nesse dia com a tua família, do modo que Deus aprova, sem essa conotação de supersticiosa e pagã, eu realmente, irmãos, eu sou honesta em dizer para vocês que eu não vejo problema. Eu não vejo como errado você fazer uma oração verdadeira para Deus. Senhor, obrigada pelas coisas que eu tive esse ano, que o Senhor permitiu na minha vida esse ano, pelas bênçãos concedidas. Senhor, nosso Pai que estás no céu, que o teu nome continue sendo santificado, que venha o teu reino, que faça-se, Senhor, a tua vontade. Peça que Deus continue abençoando pelo teu pão de cada dia nesse ano que se inicia, nesse ano secular que se inicia. Peça a Deus que perdoe os teus pecados e também que Ele te dê forças para perdoar aqueles que te ofenderam. Peça a Deus que te livre do mal, que te proteja do mal, que você não caia com o teu pé, que você não tropece com o teu pé em alguma pedra, que Deus te proteja, que Deus continue a te abençoar, a você, teus filhos, tua família. Isso não é errado, desde que você não faça ali naquela passagem de ano, aquela contagem regressiva, aquela conotação de fogos, todo aquele contexto de superstição, aquele contexto supersticioso, que você faça realmente do fundo do teu coração como uma ação de graças. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, está em Eclesiastes 7, versículos do 16 ao 18, que nos diz: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não seja demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto e também daquilo não tires a mão. Pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. Perceberam, irmãos? A gente não é para querer ser muito santo também. A gente tem que ter um equilíbrio. Se você não tocar em nada impuro, se você dar graças a Deus, qual é o problema de você agradecer a Deus? De você fazer uma refeição ordeiramente, sem comilança, sem gula, sem toda aquela ostentação, sem todas aquelas superstições. Não há nada de errado. A menos que a tua consciência te perturbe, te acuse. Se a tua consciência não te acusa, você pode fazer uma ação de graças nesse dia sem problema nenhum. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, nós lemos: este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzidos no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Vejam só, irmãos, que passagem bonita. Agora veja o que nos diz em Tito, capítulo 1, versículos 15 e 16. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam.
são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então, como a gente pode ver aqui, para os puros todas as coisas são puras, para os impuros e descrentes nada é puro. O que isso quer dizer? Bom, se eu sou uma pessoa que tenho consciência do que eu estou fazendo, como no caso de fazer uma ação de graças naquele dia, não precisa nem ser à noite, naquele horário, como é do costume das nações, dos povos que celebram daquele jeito. Mas se naquele dia eu decidi que eu quero fazer uma ação de graças a Deus em agradecimento, não está errado. Para os puros, todas as coisas são puras. Por quê? Porque ele não está fazendo naquele contexto. Já para os impuros e descrentes, ou seja, não está se ligando que aquilo ali não é aprovado, né? Nada é puro, é o que nos diz a palavra, né? Então, tem essa questão aí que também podemos levar em consideração segundo Tito, capítulo 1, versículos 15 e 16. Então, meus irmãos, aonde que está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? É aí que está o teu coração, não é isso que nos diz a Bíblia? Então, se a tua preocupação está, se o teu tesouro está nas coisas do mundo, é ali que o teu coração vai estar. Agora, se o teu tesouro está nas coisas de Deus, está na pureza, está em dar graças, em tudo dai graças, é ali que está o teu coração. Então, irmãos, esse é o estudo de hoje, tá? Nós aqui na minha casa, nesta data, a gente não faz nenhuma comida especial, às vezes até pode fazer, mas não é de costume nosso. A gente, às vezes, come o que tem ali, às vezes até faz um churrasquinho, às vezes, mas sem essa conotação de cuidar, pode comer isso, não pode comer. A gente não leva nada disso em conta. A gente faz uma confraternização entre a gente, a família, tá? Se a gente tem alguma visita, a gente fala, olha, a gente não celebra conforme os costumes das pessoas. A gente faz uma ação de graças em agradecimento, faz uma oração sincera, a gente se abraça, se deseja um feliz ano novo, mas sem fogos, sem nada desses contextos, sem nada disso. E a gente faz desse momento uma ação de graças para o nosso Senhor Deus. A gente faz essa ação de graça para Deus. Então, a gente celebra desta maneira, de uma maneira cristã, a gente celebra. Mas reiterando, meu irmão, se esta celebração acusa, fere a tua consciência, não realize. Não realize. Agora, se você achar que você dá um abraço no teu pai, na tua mãe, no teu marido, no teu filho, e fazer uma oração ali com eles e pedir a Deus que continue te abençoando e abençoando a tua família e agradecer, fazer essa ação de graças pelo ano que passou, pois afinal é o calendário secular que rege os cristãos nesta atualidade, né? Na linha do tempo, nessa atualidade que nós estamos vivendo é essa. Mas lembre-se, irmãos, não toqueis em coisa impura, não pratique o que é abominável aos olhos de Deus e, se possível, meu irmão, em tudo dai graças. E não se esqueça, não queira ser demasiadamente santos, porque isso também não é agradável aos olhos de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, que ele seja útil para você, que você possa tirar a tua própria conclusão com relação a essa comemoração. A gente viu a origem dela, que é uma origem pagã. A gente viu que não é esse o dia que Deus estabeleceu como sendo o início do ano. A gente viu que na atualidade as pessoas comemoram com muita superstição, muitas práticas supersticiosas envolvidas nesta celebração. E eu quero que você, meu irmão, que você tire a sua própria conclusão e que você deixe se levar pela tua consciência nesse sentido, nessa questão.
E é isso, ficamos por aqui. Obrigada por ter assistido mais esse vídeo e compartilhar com alguém que você estima e que de repente tem alguma dúvida sobre esse assunto. Até o próximo vídeo.